Fala pessoal do Meteoro Repórter, hoje é dia 28 de novembro de 2025, vocês estão vendo essa entrevista alguns dias depois. Conseguimos uma entrevista com o governador Antony William Mateus de Oliveira, o Antony Garotinho, governador do Rio de Janeiro de 1999 até 2002, deputado federal pelo Rio de Janeiro e também primeiro cavalheiro quando a sua esposa, Rosinha Garotinho, foi governadora do mesmo estado. A gente vai falar sobre Rio de Janeiro, vamos falar da prisão de Jair Bolsonaro, vamos falar do Brasil Real e também questionar o governador se ele voltará para a política institucional. Mas vamos antes de vinheta. Governador Garotinho, eu queria agradecer muito a sua presença. Você falou que eu posso perguntar qualquer coisa, então eu vou começar já perguntando de cara. E a prisão de Jair Messias Bolsonaro e de generais como Augusto Heleno, né, depois dessa tentativa de golpe? Bom dia, governador. Obrigado por ter topado o nosso convite. Bom dia, Pedro Zambarda. E é um prazer falar aqui com o pessoal todo aí do Meteoro. Eu queria te dizer o seguinte: eu não questiono o mérito, eu questiono a forma. Na minha opinião, o processo teve vários atropelos e nós não devemos aceitar atropelos judiciais contra um, porque amanhã eles acontecem contra outro. O próprio caso do presidente Lula, né, quando estavam sendo feitos atropelos, os juízes foram alertados, né? Tanto o primeiro juiz, Sérgio Moro, quanto a Gabriela Datti, que foi a segunda juíza. E deu no que deu. A meu ver, o processo tem algumas questões muito complicadas de pararem em pé diante do direito brasileiro. Bom, você poderia dizer, mas é a Suprema Corte. Já começa errado aí, né? Ele tinha que ser julgado como o Lula foi julgado, em primeira instância, depois em segunda instância, depois, com o último recurso, ao Supremo Tribunal Federal. Sem foro especial, né, Garotinho? Hã? Sem foro especial. Sem foro. Ele não era mais presidente, né? Se ele não era presidente, ele não podia ter foro, né? Ele deveria ser julgado dentro do mínimo que se exige na lei, que é o duplo grau de jurisdição. Você perde numa instância e recorre para outra. E também acho que um caso relevante como esse, do ponto de vista da democracia, tinha que ser julgado pelo plenário, né? Eu acho que você restringir a uma turma tira um pouco da legitimidade. Você pode até dizer, né? Não, mas se fosse no plenário, ele teria de qualquer jeito. Sim, mas mantinha a coerência e a ordem que prevaleceu em vários outros casos no Brasil. Acho que mudar muita coisa, como se mudou, o próprio juiz do caso participar como juiz, às vezes até como promotor, ele fez mais perguntas e acusações do que o próprio Ministério Público. Né? Esse foi um dos casos, inclusive, que levou à anulação do julgamento do atual presidente Lula, porque dizia-se que Deltan Dallagnol, junto com Sérgio Moro, combinavam. Bom, se você for ouvir o interrogatório de alguns dos membros, o interrogatório feito pelo juiz. Como é que é o processo? O Ministério Público acusa, o advogado de defesa defende e o juiz julga. O juiz tem que ser, acima de tudo, imparcial. Eu acho que faltou imparcialidade ao ministro Alexandre de Moraes. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, governador, você acredita... Eu entendo a questão processual, entendo o seu raciocínio do ponto de vista de questionar como foi o andamento do processo. Agora, na tua avaliação, o que o Bolsonaro fez enquanto governante e durante o período eleitoral? Bom, aí tinha que ser julgado... Queria até uma avaliação política sua.
aí tinha que ser julgado no processo eleitoral. O processo eleitoral é julgado no TSE, lugar, aliás, onde Bolsonaro já está condenado, né? Ele está tornado inelegível pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, né? Eu acho que a intromissão do Supremo Tribunal Federal nas questões políticas está acima daquilo que deveria ocorrer. Eu acho que nós deveríamos ter uma Corte Constitucional, ela existe por isso, o STJ foi criado para tirar do Supremo assuntos que não eram de competência da Suprema Corte. Hoje o Supremo Tribunal Federal está julgando tudo. Então, eu acho assim, os aspectos eleitorais, reunião com o embaixador, comício de 7 de setembro, uso da máquina em benefício próprio, isso é julgado por todo mundo aonde? Os governadores são julgados, o próprio governador aqui do Rio de Janeiro está sendo julgado agora no TSE por uso da máquina pública, contratando 27 mil funcionários em período eleitoral, né? Contratando, inclusive, pagando na boca do caixa, famoso escândalo do CEPEG, mas julgado no TSE. Eu acho que o Supremo ele perdeu a autocontenção que ele devia ter. Acho que ele passou dos seus limites e está tendo uma atuação política exagerada. É claro que em alguns casos, né, que necessitem harmonizar de acordo com o texto constitucional alguma decisão, vale a pena recorrer à Suprema Corte, mas tudo eu acho complicado. Acaba também dando uma certa motivação também para os apoiadores do ex-presidente, né? Porque eles miram na corte e não tem talvez um legalismo. Aí, governador, eu assisti muito atentamente sua entrevista lá para o Diário do Centro do Mundo, para o meu amigo Thiago Suman, e falando a respeito de crime, você demonstrou ali ter um conhecimento muito grande dessa questão das facções. E você até disse uma coisa assim que eu não tinha visto em lugar nenhum. Você falou, eu sei onde o Docas está, que foi o alvo daquela operação na Penha e no Alemão. Você falou, ele está em Paraisópolis, protegido pelo PCC. Você designou cada facção do crime organizado. Você falou, o Comando Vermelho é o varejo, o PCC é o atacado. E aí eu queria te fazer duas perguntas. Como é que a gente começa a entender o tamanho do buraco do crime organizado e o quanto isso vai influir nas eleições de 26? Bom, primeiro eu queria dizer que eu disse que o DOCA estava naquela época, já não está mais lá, né? Cada hora está num lugar, né? Não, porque é uma estratégia do próprio criminoso, ele não vai ficar esperando a polícia chegar, né? Ou a polícia age de surpresa, ou então eles fogem antes. Mas naquele momento, como a operação vazou, imagina, 2.500 policiais, né? A gente sabe a contaminação que existe do crime na polícia. Vazou a operação. Então, o DOCA ficou de fora, ele estava fora. Essa história, porque a gente sabia o paradeiro do DOCA, isso é historinha para boi dormir. Se ele estivesse lá, com aquela quantidade de policiais e de armamento que havia no local, e inclusive com monitoramento de drone, ele teria sido pego facilmente. É porque ele não estava lá. A Polícia do Rio vai continuar insistindo, vai continuar dizendo que estava, porque senão perde, vamos dizer assim, o sentido, né? Porque a operação ela tinha um sentido. Ela prendeu o DOCA. Ela não cumpriu o objetivo dela, não prendeu o DOCA, né? Não prendeu ninguém relevante. Aqueles cento e poucos supostos criminosos que morreram, né? Alguns não foram nem identificados ainda. E morreram 5 policiais. No dia morreram 4 e mais um que estava no hospital veio a falecer. Então, a situação no Brasil
para as próximas eleições é gravíssima. Por quê? Vamos lá. Se o crime ele tivesse capacidade de influenciar do ponto de vista de voto, ele faria uma grande bancada. Não. Ele tem capacidade financeira muito grande. Num país onde a maioria dos candidatos estão limitados ao fundo, né? Quando você pega um candidato financiado pelo PCC ou apoiado pelo Comando Vermelho, esse candidato vai utilizar a estrutura logística e a estrutura financeira do crime. Quando você faz uma pesquisa dentro da comunidade, como foi feito, a própria comunidade apoiou a operação. Eles não têm essa influência toda como a população às vezes acha que tem. A influência que eles têm é financeira muito grande. Quando eles partem para um lado, né, eles jogam pesado. Aqui no Rio mesmo, na eleição de vereador... Por isso que eles lavam por posto de gasolina, fintech, esse tipo de coisa? É o fluxo da grana, né? Não, eles lavam por coisas até que a imprensa evita falar, né? Uhum. Como eu disse outro dia, Padaria. porque eles hoje, os setores que dão maior rentabilidade a essas organizações criminosas são as bets. 40% das bets legalizadas são do PCC. 40% das bets. E eu não sei se você já notou, né? Quando você anda pela rua, você vê uma quantidade enorme de farmácias. É um negócio tão impressionante que parece que cada quarteirão tem uma. E a outra maneira de lavar é através de farmácia. E por que eu digo que a rentabilidade deles é maior aí? Por quê? Por exemplo, nas bets não tem investimento, é jogo. Né? Quando você vai vender droga, você tem que comprar a droga. Então tem o custo da droga. A margem de lucro é menor. Quando você vai falsificar o combustível, você tem que comprar o combustível, mesmo que adulterado. Mas você tem que comprar e você tem uma margem. No caso das bets, é jogo. Então não tem margem de investimento. E no caso das farmácias, é fruto de carga roubada. Por isso que o volume de carga roubada no Rio de Janeiro é superior a tudo que se possa imaginar. São 9 caminhões de carga roubados por dia. Por dia. E aí você vende remédio roubado. Como é que você vai competir com uma rede de farmácia que paga o remédio ao laboratório ou à distribuidora, um outro que não tem custo? Ele vende assim, promoção de hoje. Vou dar um exemplo. Losartana. Né? Compre um e leve 3. O cara pode dizer um negócio desse, né? Compre um e leve 3. É claro, é óbvio que não paga nem o custo. Claro. Né? Então, farmácias e bets são hoje os grandes negócios em termos de rentabilidade. Bom, tem esquema com combustível? Tem. Tem esquema com fintech? Tem. Tem esquema com motel? Tem. Mas tudo tem investimento. Tem esquema com construção imobiliária? Tem, mas você tem que investir. Aquilo que você faz fruto do roubo ou do jogo, não tem. Tem esquema com cigarro? A máquina do cigarro? Tem. Mas você tem que fabricar o cigarro, tem que embalar, distribuir. O remédio, a carga é roubada e já vai certinho, né, para a rede de farmácia do Comando Vermelho. Então a influência vai ser grande e até matérias que eu tinha visto, né, mais de 20 políticos eleitos pelo crime organizado em São Paulo, eu vi no Estadão essa informação. A tendência, isso vai se agudizar. A questão da segurança pública vai ser muito debatida ano que vem, né, governador? Com certeza, Zambada. E eu quero dizer uma coisa a você. Você disse que tem 20 na Assembleia de São Paulo, então ela está bem.
Que a média é maior. 20 segundos Estadão, eu nem confio tanto nessa informação, mas vamos lá. Eu tive um bate-papo com um grupo de agentes federais que se dedicaram a apurar o caso da Marielle, né? Então, eles levantaram todas as possibilidades e fizeram um trabalho em cima da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Palavra dos investigadores. Pelo menos 50% dos 70 deputados têm envolvimento com o crime, seja ele milícia, tráfico, roubo de carga, roubo de automóveis e ferro velho. Ferro velho. Porque o ferro velho antigo é uma coisa, o ferro velho novo, ele recebe muito fio de cobre, porque eles roubam esses fios de cobre, esse cobre é tratado e é vendido, né, por um preço caríssimo. Então, você vê, foram até agora colocados como criminosos 2 deputados, o TH Joias, depois de uma ampla campanha que eu fiz na minha página, tentando mostrar o envolvimento desse cidadão, e a Lucinha, que foi presa como madrinha da milícia, mas já foi solta. Já foi solta. A legislação brasileira também não ajuda, né? Ela é muito benevolente com o crime, né? Eu acho que, em relação a tempo e progressão de pena, em relação a esse tipo de crime, eles deveriam ser mais duras. Agora, a lei antifacção, né, que foi aprovada, eu gostaria de deixar claro, porque tem muita gente que confunde, não é PEC da segurança ainda. PEC da segurança é outra coisa que vai ser votada. É a lei antifacção. A PEC da segurança, o relator Mendonça Filho. Essa lei antifacção, o relator foi o secretário de Segurança de São Paulo, o Derrite, né? Então, na lei antifacção, eles aumentaram para 20 a 44 anos a penalidade para membro de facção e para líder de facção pode chegar até a 66 anos. Foi um acerto importante. Outro acerto importante da lei antifacção é o chamado perdimento de bens. Porque, pela lei atual, o chefe da facção ele só perde os bens depois do trânsito em julgado. Ou seja, tem processos que levam anos e anos. E aí, quando vai se ver aquilo que foi, de fato, extraído, já não tem mais utilidade. Armamento muda com muita rapidez, né? Então, a lei, ela colocou que o perdimento, o juiz pode decretar que seja, é caso a caso, decretar que seja imediato. Isso é importante, a aeronave, né? E isso deve ser revertido para as polícias estaduais e para a Polícia Federal. Acho que o único equívoco desse projeto antifacção foi tirar destinação de dinheiro apropriado, né, pela polícia para o Fundo Nacional de Segurança, quando ele deveria ser, a meu ver, né, prioritariamente destinado à Polícia Federal, né? Foi uma mudança que foi feita ali por pressão dos governadores, né? Essa lei também... Você acha que isso muda no Senado? Deve mudar. Esse ponto aí, com certeza, deve mudar, porque ninguém pode desconhecer que as polícias estaduais têm um grau de contaminação muito maior do que a Polícia Federal. A Polícia Federal, até porque é uma tropa mais treinada, não está envolvida naquele cotidiano, dia a dia, do cara que faz policiamento ostensivo dentro da comunidade. Ela tem um grau de independência maior, né? Eu até acho, isso é uma opinião minha, que talvez venha na PEC da segurança, que crimes interestaduais, né, e crimes transnacionais
devem ser de competência federal, né? Porque às vezes você chega no Estado, é muito próxima a ligação do cara da comunidade com o policial que brota da própria comunidade. Então, acaba, né, assim, criando vínculos que impedem uma certa independência do crime. Eu acho que faltou também, e talvez, né, isso seja abordado na PEC da Segurança Pública, uma definição mais clara do que vem a ser esse tipo de organização criminosa. Porque em qualquer lugar do mundo, que um cidadão aparece segurando um fuzil, a caracterização dele é terrorista. Porque ninguém... Imagina um sujeito andando pela Champs-Élysées, em Paris, com um AR-15 ou com um FAL. A polícia prende ele na hora. Né? Armamento do tráfico hoje em dia, né? No Rio de Janeiro, os caras ficam na Avenida Brasil. A principal via de escoamento da cidade. Então, a meu ver, né, o governo com uma preocupação vaga, a preocupação de que, sendo classificada como organização terrorista, poderia haver, em algum momento, uma intervenção de outro país no nosso país. Desculpa, o Brasil não é Venezuela, né? Tem uma intervir aqui, isso é um país grande, que tem forte. O Brasil não está, né, vivendo o que o povo da Venezuela está vivendo, né? Então, acho que elas tinham que ter sido classificadas como organizações terroristas. O Comando Vermelho e o PCC. Claro, elas trabalham de forma diferente, né? Não dá nem para se comparar a estrutura de negócios do PCC com a estrutura de negócios do Comando Vermelho. O PCC trabalha como se fosse uma máfia. Até pelos códigos, pela conduta, o Lincoln Galquia fala isso, né? Isso. Não só pelos códigos e pela conduta, pelo volume, né? Então, por exemplo, eu vi há poucos dias anunciado que teria uma operação no Porto de Santos. O Porto de Santos é dominado pelo PCC. É a base do PCC, né? Então precisava haver uma intervenção mais profunda no Porto de Santos. O PCC mantém em Portugal, já identificado pelo Serviço de Inteligência daquele país, uma célula com 1.000 membros. É dali que parte para distribuição em toda a Europa, né? O único lugar onde o PCC não é tão forte, fora Brasil, Europa e Ásia, e um pedaço da África, é os Estados Unidos. Por quê? Porque os cartéis mexicanos são muito fortes e a base deles é pertinho dos Estados Unidos. Então, para eles, o negócio deles é a economia americana, né? Agora, o modus operandi do PCC, por exemplo, você não vê um cara do PCC de bermuda, camiseta e fuzil. Eu não vê. Mas você vê toda hora do Comando Vermelho, né? Então, assim, é mais sofisticado, ele é atacado, ele tem varejo? Tem, mas é muito pequeno, né? Isso é que fornecedor, certa... né? O PCC age mais como fornecedor mesmo, né? É uma coisa maior. É uma empresa. Eu vou dizer uma coisa aqui que vocês não vão acreditar. Em determinadas regiões do Brasil, o PCC fornece cocaína e maconha para o Comando Vermelho. O Comando Vermelho imagino, claro. Ele é cliente do PCC. Entendeu? Porque o PCC tornou-se grande, tem uma estrutura empresarial. Tem até um amigo meu que a gente de vez em quando senta para conversar, ele diz assim,
é pela característica de onde nasceram as organizações criminosas. O PCC nasceu em São Paulo, que tem uma visão empresarial, né? O Comando Vermelho nasceu no Rio, área da praia, então o cara está de bermuda, área do lazer. Eu falei, você está de brincadeira comigo? Não, eu falei, olha, você não tem comprovação científica disso, é melhor você não falar. E daqui a pouco vão advogar essa tese de que, durante muitos anos, os paulistas falavam que é trabalhar bem para São Paulo, quer se divertir, vai para o Rio. Garotinho, você foi governador do Rio de Janeiro e Cláudio Castro fez o que fez agora. O Rio tem jeito? Olha, tem, mas eu nunca vi nada parecido. Eu herdei um estado que estava totalmente desestruturado e engraçado que o governador que me sucedeu, que me antecedeu, o Marcelo Alencar, eu fui fazer uma visita a ele. Foi muito interessante, né? Antes da posse. Aqui no Rio, um governador não ia à posse do outro. Ah, é? Chagas Por quê? Freitas, coisas da política. Mas, por exemplo, o Chagas Freitas não passou o governo para o Brizola. O Brizola não passou para o Moreira. Depois o Moreira não passou para o Brizola de novo. O Brizola depois não passou para o Moreira Franco. O Moreira Franco, e nenhum passava para o outro. Né? Desde de 1982, não havia transição de governo. Né? Aí eu falei, pô, eu vou na casa do Marcelo, ele ia minha posse. Né? Aí toquei lá com a campainha. A moça atendeu, falou assim, por gentileza, o senhor quer falar com o que? Eu disse, com o governador Marcelo Alencar. Quem quer falar? Eu disse, o garotinho. Ela disse, garotinho? O senhor é aquele que... o senhor não ganhou a eleição? Eu falei, exatamente. Não, tá bom, eu vou falar com a dona Célia porque ele está de repouso, está deitado. Aí eu fui lá, a dona Célia me recebeu muito bem, falou, olha, ele está descansando um pouquinho, mas eu vou falar com ele. Aí veio o Marcelo, aquele jeitão, né? O jeito meio cariocão que o Marcelo tinha, e disse, poxa, você é um gozador, né? Ganha do meu candidato, ainda vem aqui em casa tomar café comigo, né? Olha, doutor Marcelo, eu vim aqui porque eu queria convidar o senhor para ir à minha posse. Pensar, garotinho, você do PDT, pô, vão me vaiar lá naquele negócio, eu e o Brizola não falamos mais há muito tempo. O Brizola vai estar lá, não vai? Vai, claro. Então, você acha que eu vou aparecer lá? Eu vou tomar uma vaia pela militância da Brizolândia lá, aquele pessoal. Não, governador, olha, é o seguinte, eu tenho que me passar o cargo, tem que acabar esse negócio aí de um fala pro outro, que vai, que não vai, rapaz, eu não vou, não. Aí eu falei para ele, olha, eu vou fazer o seguinte, eu faço uma solenidade no Salão Nobre, né, fechada, sem povo, e depois eu vou tomar posse no jardim do palácio, aí com o povo, todo mundo presente. Bom, se for assim, eu vou mandar a Casa Militar providenciar e eu vou. E foi assim. Mas nessa conversa com ele, ele me retratou a situação do Estado. Ele disse, olha, eu estou vendo o seu ânimo, mas eu tenho pena de você. Falei, pena de mim? É porque você está achando que vai resolver alguma coisa. Eu toquei o Estado igual a Casa Bahia. Eu falei, mas como é que é isso, né? Fui vendendo tudo à prestação. Primeiro eu vendi o Banco do Estado, Banerj. Ele falou assim? Casas Bahia? Falou. Porra, não é explícito. Vai lá. Aí ele, eu vendi o Banco do Estado. Aí gastei um dinheirinho, toquei. Depois, quando eu vi que ia acabar o dinheiro, eu vendi a Companhia de Gás, a SEG, Companhia Estadual de Gás, privatizei. Depois, toquei uns meses, o dinheiro acabou, vendi o metrô. Aí passei mais uns meses. Acabou o dinheiro, eu vendi a Companhia de Energia Sérgio, Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio de Janeiro. Acabou o dinheiro, eu vendi os trens. Depois eu vendi as barcas. Depois eu só tinha para vender a Companhia de Água. Você ganhou e anunciou que se fosse privatizado, você tomava de volta. Aí ninguém quis comprar. Então, quando chegar em março, você não vai conseguir pagar nem salário. Você está liquidado. Falou para mim. Caralho!
Foi assim. E ele foi na posse, naquela cerimônia que você falou. Foi, claro, foi. Ficou pouco tempo ali, só o tempo de passar a faixa para mim e tal. Aquela coisa bem cerimonial, né? Mas aí ele deu a noção, você falou, como é que eu peguei o Estado? Então eu peguei o Estado nessa situação. O Estado devia muito à União. Nossa. E ao invés de usar o dinheiro da liquidação, como ele chamou, né? Dos ativos, ele usou o dinheiro para pagar funcionário, porque não conseguia nem cobrir a folha. Eu tomei posse, liguei para o ministro Pedro Malan e pedi ao Malan uma audiência. Ele perguntou qual era o assunto, eu falei, eu quero tratar da dívida do Rio. Ele disse, nós estamos há 4 anos tentando resolver. O Rio é o único estado que não tem a sua dívida negociada com a União, mas se o senhor encontrou uma solução, eu falei, não, eu queria um tempo para encontrar uma solução. Fui, reuniu aquela turma toda da Fazenda, o Joaquim Levy, o Pedro Malan, o Calil, o time que o Fernando Henrique tinha montado. Tivemos um primeiro encontro, eu falei, eu preciso de 60 dias. Eu estou há 4 anos, te dá 60 dias, não vai fazer diferença nenhuma. Mas qual é a sua ideia? Eu falei, não tenho ideia. Eu sei que do jeito que está não pode ficar, eu vou encontrar. Mas você podia federalizar lá aquela empresa de água, a SEDAI, e pelo menos abatia um pouquinho. Eu falei, não vai resolver. Temos que encontrar uma solução definitiva. E fui até o presidente, Fernando Henrique, o genro dele era o presidente da ANP, o Davi Silverstein, né? Era casado com a filha dele. Eu fui ao Davi e perguntei, Davi, você pode me fornecer quanto o Estado tem para receber de royalty e participação especial pelos próximos 30 anos? Tem 2 variáveis aí que eu não controlo. Para que você quer isso? Eu digo, não, depois eu te explico. Eles, olha, primeiro é a produção, que vai crescer muito. Estou falando de 99, né? E segundo é o câmbio, porque o barril é em petróleo. Então, como nós pagamos em real, né, depende do câmbio e depende da produção. Mas me dá mais ou menos aí uma estimativa. Ele chamou os técnicos, reuniu, aí os técnicos me pediram uma semana e me deram um valor, era muito dinheiro, né? Então, eu cheguei, pedi audiência com o Pedro Malan. Ele me concedeu, e eu fui até ele e falei, ministro, eu vim aqui pagar a dívida. Como é que é? Eu vim aqui, eu vou pagar. Ué, como, né? Como é que o senhor vai pagar essa dívida? Isso é impossível. Está aqui, olha. O genro do presidente, que é o presidente da ANP, me deu aqui um documento dizendo que eu tenho 60 bilhões de reais para receber nos próximos 30 anos. A dívida do Estado, o senhor disse que ela está sendo renegociada com todos os governadores por 30 anos, com juros de 6% ao ano. Eu pagando à vista, inclusive, o juro tem que ser menor, né? Dá um desconto, ele olhou o papel e falou, olha, o senhor há de convir que o Davi não ia mentir, né? Ele não. Você vai fazer o quê? De novo, eu quero entregar aquilo que eu tenho para receber para não ter mais dívida. Aí ele coçou a cabeça, quer dizer, estava dentro do arcabouço legal, não tinha como me negar. Aí chamaram o advogado-geral da União, Gilmar Mendes, à época. A história é uma loucura, né, garotinho? Aí, aperta daqui, aperta dali, disseram, olha, vamos fazer o seguinte, isso aí não pode ser desse jeito, não. Você transforma isso aí em títulos que vão vencendo ano a ano. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma lei criando o Rio Previdência, esse fundo que o Castro usou para o Banco Master. Exatamente. Você criou lá atrás. Isso. Entrando, pagando aqui. Então, eu criei 30 bilhões
com títulos de vencimentos, né? Ano a ano, para pagar exclusivamente a aposentados e pensionistas. Só podia usar para isso. Eles carimbaram. Eu não podia usar para outras coisas. Mas, ora, a folha de aposentados e pensionistas, ela é 50% da folha total. Na hora que eu pago 50% da folha com um título do governo federal, qualquer banco comprava, garantia de royalties do petróleo, garantia do Tesouro Nacional, me sobrou 50% para fazer investimento. Foi aí que eu me tornei, na época, o governador com melhor avaliação do Brasil, porque eu saí fazendo estradas, delegacia legal, investi na nova sede do BOP, Batalhão de Operações Especiais, criei a CORE, organizei, né, o Estado que estava totalmente desorganizado a partir da negociação da dívida da União. Infelizmente, né, no governo Sérgio Cabral, eles usaram o fundo de uma forma irresponsável, pegaram títulos... Começou no Sérgio Cabral essa ingerência total. Você tá o negócio desandou. Volta só do começo. Sumiu o seu som, agora voltou. Vai lá. Não, o negócio desandou quando o Sérgio Cabral, assumindo compromisso para fazer a Copa do Mundo e outras contrapartidas, ele pega os títulos de vencimento futuro e começa a vender a valor presente com deságio. Então, o título, por exemplo, que ia vencer... nós estamos falando aí, o Cabral assumiu em 2007, né? Ele pegava título que ia vencer em 2030 e vendia em 2008. Aí o título, um deságio enorme. E fez uma operação em Delaware. Todo mundo sabe que Delaware é um paraíso fiscal. Sim. Né? Um estado americano que... Aí o estado começou a perder o equilíbrio, porque os títulos, aqueles mais urgentes, né? Aqueles que iam vencendo mês a mês, tinham que ser utilizados, né? Você vê, o Rio Previdência ainda hoje ainda tem 9 bilhões aplicados. Tinha, porque o grande negócio do Rio Previdência é quem é o diretor de aplicações, né? O diretor de aplicações do Rio Previdência é a indicação do Rueda, né? Que é o grande apoiador aqui no estado do presidente da Alerj e do governador Cláudio Castro. E eles aplicaram uma montanha de dinheiro em títulos do CDB e também de outros papéis, no Credit Sexta e outras coisas, tudo ligado ao Banco Master, né? Então, o governo do Rio de Janeiro deve ter perdido aí, nas minhas contas, entre 2,5 bilhões a 3 bilhões, né? Nessa loucura do Banco Master aí. Que maluquice total. A situação do Rio se agravou por causa do Sérgio Cabral? Sim. Nessa situação? No geral? Não. Olha só, eu fui eleito, né? Assim, numa situação em que o Rio estava muito difícil, consegui essa negociação. Meu governo foi, assim, muito popular, ao ponto da minha esposa ser a minha sucessora. Você há de convir que não é fácil no estado como o Rio de Janeiro você pegar uma pessoa que nunca tinha disputado uma eleição, né? Ela era secretária de Ação Social, é uma pessoa que tinha visibilidade, mas eleger no primeiro turno, a Rosinha foi eleita porque o governo estava muito bem avaliado, a administração estava saudável. Infelizmente, elegemos essa desgraça, essa mata de Sérgio Cabral, que teve nosso apoio para ser governador. Rompemos com ele logo no início. Aliás, antes, né, na transição, eu e ele já começamos a nos estranhar, né? E ele fez o governo que fez, e depois eu tive que ir à Procuradoria-Geral da República, notifiquei os crimes que estavam sendo cometidos, foi formada uma força-tarefa no Rio e prendeu o governador, a esposa, o chefe do Ministério Público, o secretário de Transporte, o secretário de Obras, o secretário de Saúde, uma quadrilha. Tentaram se vingar de mim, no Estado não acharam nada contra mim, foram na Prefeitura de Campos, também não acharam nada. Aí
fizeram uma prisão cinematográfica minha, dizendo que eu tinha usado Cheque Cidadão, que era um programa social criado anteriormente, inclusive, ao Bolsa Família, que depois foi copiado e virou, a nível nacional, o Bolsa Família, que eu tinha usado aquilo na campanha do sucessor da Rosinha em Campo. O motivo da prisão, eu nunca fui acusado de ter roubado, nada, não. Essa prisão que você definiu, cinematográfica, que você passou, é o motivo, um dos motivos, eu estou perguntando para o senhor, enquanto político, que você questiona muito essa questão de abusos do judiciário? O que você sofreu na pele? Porque, olha só, eu, para ser totalmente sincero a você, eu não esperava encontrar o que eu encontrei quando eu comecei a investigar o governo Cabral. Eu sou um jornalista, fiz muitas matérias. Radialista de formação, né? Mas trabalhei em jornal fazendo matéria investigativa. Mas eu puxei um fio e o negócio vinha vindo. E cada hora que eu achava que estava no final, tinha mais. Quando eu cheguei no chefe do Ministério Público, isso não é possível. Né? Aí foi possível, eu cheguei no presidente do Tribunal de Justiça. Todo mundo falou, não denuncia. Porque se você denunciar o presidente do TJ, esse troço vai acabar mal. E foi o que acabou. Ele era um poderoso, né? Estava acusado de ter recebido propina da Delta, né? Construtora. Você imagina, o Ministério Público contra mim e a Justiça contra mim. Eu virei, assim, um alvo preferido. Qualquer coisa, se eu errasse uma palavra na oração da Ave Maria do Pai Nosso, eu estava condenado. É fogo, né, garotinho? É muito interesse. Não é mole, não. Não é mole, não. Aliás, fiquei sabendo, né? A tua esposa Rosinha tá internada. Ela tá bem? Não. Tá isso? Não, tá mais? Já saiu, tá bem. Tá em casa. Bom, coisa boa. Já se recuperou. Problema de medicamento. Futuro político, o que você pretende? Rapaz, eu não sei. Sinceramente, a situação do Rio é tão complicada que você não sabe se o governador vai ser afastado, o julgamento foi suspenso, ele está perdendo de 1-0, se ele vai ser preso em alguma operação dessa de uma hora para outra. Esse caso do Master é um caso, assim, chocante, né? E ninguém aplica dinheiro depois que o Tribunal de Contas do Estado diz, olha, não aplica neste banco que é risco certo, mas aí aplica. Né? Todo mundo já sabia. Né? O Castro está fazendo um bingo, né? Negócio... Então você não sabe se ele é candidato a senador, porque ele diz que vai ser candidato, mas ele não pode sair do cargo, porque o sócio dele na roubalheira brigou com ele, que é o presidente da Alerj. Eles tiraram do caminho o vice-governador e mandaram para o Tribunal de Contas. Então, o sucessor dele, se ele sair, é o cara que era amigo dele, era sócio dele e agora é inimigo dele, que é o Bacelar. Então, ele não pode sair, porque se o Bacelar sair, o Bacelar assume. Então, você não sabe o que vai acontecer. A história que eu soube, né, por minhas fontes muito bem informadas, é a seguinte. Tem um cidadão aqui no estado que o apelido dele é Bolero. Né? E por que o apelido dele é Bolero? 2 para lá, 2 para cá. Ele é aliado tanto do Bacelar como do Cláudio Castro. A famosa música, né? 2 para lá, 2 para cá, do João Bosco, né? E do Aldir Blanc. Então o apelido dele é Bolero. Né? O Bolero teria promovido uma reunião tentando pacificar a roubalheira. Né? Porque um diz que não, tem coisa que é minha, está no nome dele, tem coisa que é dele, está no meu nome, para fazer um encontro de conta. Mas, na verdade, não era isso. Era para definir o seguinte: esse Bolero é advogado. Né? Ele atentamente percebeu o voto da relatora, que foi pela condenação dos dois. Mas ela disse assim: quanto ao vice-governador, a ação perdeu o objeto, já que, a primeira pessoa que está tomando ciência desse fato é você, já que o
vice-governador, renunciou ao cargo e hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Quanto a ele, só cabe a multa e a inegibilidade, que não tem efeito, cara, é conselheiro do tribunal, né? Para que está elegível? Não vai sair de lá mesmo? Então, o que o Bolero falou para os dois? Olha, a única saída que vocês têm é aproveitar que o pedido de vistas foi feito, logo em seguida veio o recesso. O Tribunal do Rio foi todo afastado do Tribunal de Contas, os conselheiros estão voltando agora por decisão do Nunes Marques, já voltou um, já voltou o Brazão, já voltou agora o Graciosa. É vocês abrirem 2 vagas desses 2 conselheiros, eles renunciam e vocês 2 vão para lá. Vai botar eles no tribunal? Isso. Caraca! Aí... Não, mas por quê? Calma, porque tem um motivo. Além da proteção deles, a lei diz o seguinte: em caso de afastamento, a eleição é direta. O povo vota. Em caso de vacância, que é o que ocorre quando a pessoa pede para sair, a eleição indireta. Indireta, quem elege é a Assembleia. A Assembleia que é controlada por eles. Então, eles querem sair, se proteger no Tribunal de Contas, ainda botar um pau-mandado deles, provavelmente o próprio Bolero. Que é meio que o Brazão fez também, né? Quando eles foram para o Tribunal de Contas, né? Mas vamos dizer, o Brazão foi para lá, não nessa situação que envolve o Estado, que isso envolve a sucessão. Isso altera a sucessão. Porque ele indo para o tribunal, ele não pode ser candidato. Sim. Ele fica inelegível. Né? Mas, em compensação, não é punido, muda o foro dele deixa de ser STF, né? E vira STJ. Porque é o foro dos conselheiros de Tribunal de Contas, e aí o processo todo meio que perde o sentido, porque os 2 alvos deixam de ser um governador, outro presidente da Assembleia, para serem conselheiros do Tribunal de Contas. Ou seja, eles vão ter os 92 prefeitos do Estado na mão deles para fazer negócio. Puta que eu pariu, garotinho. Como é que a gente começa a vislumbrar a solução para isso, cara? São muito criativos, né? São, não. Há de se convir que, assim, não que São Paulo fique atrás, mas vocês do Rio de Janeiro, vocês estão de parabéns, assim, é um negócio... Parabéns, não, você tem que dar os pêsames. Os pêsames, não tem jeito. Não, é que aqui em São Paulo a gente tá na seguinte situação, né? Se o Tarcísio sai para presidente, nós vamos votar no camarada Alckmin agora, né? O cara que a gente chama de fascista ontem. Mas é isso. É a beleza e a bizarrice da política, né? É isso aí. Às vezes me perguntam muito sobre o Alexandre de Moraes. Eu conheci o Alexandre de Moraes numa situação totalmente inusitada. Ele, antes de ser secretário de Segurança de São Paulo, ele ocupava um cargo, não sei se era chefe de gabinete ou secretário de governo do Alckmin. Né? Aí eu fui com a Rosinha, né, num almoço do Palácio Bandeirantes, tratar de royalties, porque São Paulo ia começar a receber royalties e o Rio já recebia há muito tempo por causa da Bacia de Campos. E o Alckmin queria entender como é que era aquele mecanismo. Quando eu chego lá, eu sou recebido pelo, não sei se era chefe de gabinete, ou se era secretário de governo, era um cargo importante junto ao Alckmin, que ocupava o ministro Alexandre de Moraes. Naquela época, né? E o que você achou? O que você acha dele? Eu acho que ele foi alçado a uma posição muito alta, né? Sim. E esqueceu o que ele escreveu. Pelo menos uma coisa você não pode dizer que o Fernando Henrique fez. O Fernando Henrique, numa certa ocasião, foi questionado sobre as coisas que ele fazia e as coisas que ele havia escrito. Sim. Ele disse: esqueçam tudo que eu escrevi.
Ele foi sincero. Ele foi sincero. Mas o Alexandre de Moraes, ele devia dizer também isso. E você lê o livro do Alexandre de Moraes, é tudo o contrário do que ele fala. O que ele está fazendo hoje não tem nada a ver com o professor, o escritor Alexandre de Moraes. Então, eu aconselharia ele a ler o livro do Fernando Henrique, né? E talvez modular essa frase, né, do Fernando Henrique: esqueçam tudo que eu escrevi. Né? O Fernando Henrique tentou justificar, quando ele falou que o Brasil devia encerrar a Era Vargas, né? Foi muito questionado, porque ele, como sociólogo, dizia que na Era Vargas o Brasil cresceu, o Brasil se desenvolveu, né? Que apesar da falta de democracia, né, o país tinha avançado e tal. Depois ele assume o segundo mandato dele e disse: esse mandato meu é para virar a página, esquecer a Era Vargas. Foi cobrado e disse: não, esqueçam tudo que eu escrevi. Ali era o sociólogo, agora é o presidente. O Alexandre de Moraes dizendo: não, ali era o professor Alexandre de Moraes. Agora aqui é o ministro Alexandre de Moraes. Então, eu acho que as medidas dele... Garotinho. Algumas. Eu não me lembro exatamente esse rapaz que eu vou citar. Ele era advogado de um dos réus. Eu não me lembro de qual réu que ele era advogado. Ele começa a fazer uma pergunta e começa a enrolar, né, o depoente. Né? Aí o Alexandre Moraes: não, o senhor já perguntou demais. Não, peraí, o senhor está caçando a minha palavra? Estou. Mas o senhor é juiz. Eu sou advogado. Não, mas eu estou caçando a sua palavra e pronto. Pelo amor de Deus. A Suprema Corte do país, até a OAB, né, que ultimamente tem tido uma postura muito passiva em relação a essa falta de cumprimento do devido processo legal, do rito processual. Eu não quero para o meu inimigo a quebra do rito processual, porque amanhã é contra mim. Isso eu condeno muito em todas as pessoas que estão aplaudindo essas ilegalidades, porque amanhã elas podem ser cometidas contra qualquer pessoa. Eu até saudei outro dia o ministro, porque eu aqui no Rio de Janeiro eu tenho combatido essa corrupção aqui do governo Cláudio Castro e já me tiraram 3 vezes do ar. A primeira vez, o ministro Edson Fachin me mandou de volta. Aí eu continuei. Aí tinha a segunda vez. Aí, na segunda vez, o ministro Zanin mandou de volta. Aí a terceira vez, sorteado para o Alexandre de Moraes, porque demorou mais tempo. Aí eu fiz um apelo, uma live: ministro, olha só, por favor, né? Foi até no programa do Nassif, né? Então, me coloca no ar de novo. Aí ele deu a decisão, né? Retornando minha parte ao ar, porque eu estava denunciando o quê? O esquema da máfia dos combustíveis no Rio de Janeiro. Tudo que eu falei está aí hoje. Tá estourado, tá explicitado. Eu tenho uma última pergunta, garotinho. Eu tenho 4 minutos, literalmente, porque tá puxado hoje o dia. Volta na política pelo PDT ou a briga do Lupe não deixa? O Lula, o Lupe presenciou a minha conversa com o Brizola. Estamos eu, Lupe, Brizola, Rosinha, Clarissa e o deputado Fernando Lopes. E o Brizola disse: olha, eu sou o sol das 6 da tarde, você é o sol das 6 da manhã. Aquele jeitão do Brizola falar. Então, eu quero entregar o partido para você. Porque você não tomou o caminho que o César Maia tomou, que o Marcelo tomou. Então, garotinho, vamos combinar a tua volta para o partido. Tudo certo, ele morreu antes. Eu troquei a roupa dele no Hospital São Lucas. E eu não pude voltar. O Lupe, vendo aquilo, se apoderou do partido, botou o partido embaixo do braço, com o fundo partidário. Ele controla o partido, não deixa o PDT crescer. O PDT está morrendo. A bandeira do trabalhismo no Brasil para na mão de Roberto Jefferson, o PTB. Sim. É o fim, né? Então, assim... E teve o Ciro ainda, né?
Hã? E teve o Ciro Gomes ainda, né? O Ciro, falar que ele teve uma conversão ao trabalhismo, né, grande. Agora, não sei no PSDB também, ele também foi PSDB, não sei, pode ser que ele continue nesse patriotismo que ele adquiriu no período que ele foi do PDT. Garotinho, muito obrigado pela entrevista. Quero te chamar mais vezes, governador, e qualquer coisa conta com a gente, me dá um toque aí que a gente dá esse espaço para a gente conversar mais. Obrigado, viu? Tá bom. Um abraço a você, brigadão. Bom descanso, bom trabalho, garotinho. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. É isso, gente. Meteoro Repórter aqui com vocês. Vamos para os créditos finais. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.